Manhã de domingo à toa. Boa noite. Nossa live de hoje. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai aqui organizando. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero leve da vida pra te levar. E o tempo para. Olá, vocês chegando para nossa live de hoje. Como é que estão? Aqui tu tá. Tudo bom, Fabiola? Como é que está aí nessa quarentena? Conversa boa. Esperar o pessoal chegar um pouquinho para começar a nossa live rapidinha. Uma pocket live. Papel e caneta na mão. Na verdade, não é nenhuma live, já é uma sessão de coaching que a gente está fazendo aqui, né? Sessões online e coletivas de coaching para vocês começarem aí a se trabalhar. Tô adorando o material que você tá mandando para mim, Fabiola. Eu só quero leve da vida para te levar e o tempo para. Hoje vamos falar. Vou abaixar aqui um pouquinho pra gente ir começando. Hoje vamos falar da sequência dos temas das chaves que eu estou colocando aqui. Abrimos esse perfil novo, a chave alfa, e eu comecei falando de algumas chaves para você virar aí para autorresponsabilidade. Agora dando uma abordagem diferente. Até você que fez treinamento, até que você já fez meus cursos, eu tô trazendo muita coisa nova para essas lives, pra gente conversar, debater aqui, trazer reflexões em cima de abordagens novas que eu tô estudando aí e que possam ajudar você a entrar no movimento de transformação, a reconhecer padrões de comportamento, ajudar você a se transformar, melhorar, trazer resultados, enfim, o processo de autoconhecimento, ele tem várias me dá agonia essa luz no meu óculos. O processo de autoconhecimento, ele tem várias finalidades e benefícios para a nossa vida. Então, pode ser desde um movimento pessoal para você melhorar relacionamentos, como ser para trazer resultados práticos na vida como um todo. Resultados financeiros, resultados profissionais, começar a entender o porquê você faz as coisas, por que você decide, por que você age de determinada forma, o que é que te faz fazer certas escolhas. E quando a gente começa a entender os nossos padrões, os nossos porquês, trazendo consciência, nós conseguimos entrar em um processo de mudança, de novas escolhas, de novos comportamentos, para colher novos resultados. Me contem como vocês, quem está chegando aqui, me contem como vocês estão. Como é que vocês estão se comportando? Vamos começar a sentir. Como é que vocês estão se comportando nesse momento totalmente diferente? O que eu vou falar hoje, ele tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo também. Como as pessoas estão se comportando diante de fatores externos. Como é que eu me comporto diante de fatores externos? Sabemos aí que uma pessoa que desenvolva a habilidade de autorresponsabilidade, ela é uma pessoa que ela recebe os fatores externos, ela vai digerir, ela vai selecionar e ela vai agir fazendo esse filtro, depurando esse fator externo. Enquanto uma pessoa que não tem esse senso de responsabilidade tão desenvolvido, ela vai pegar o fator externo, receber os fatores externos e reagir, ser reativa aos fatores externos, deixando que eles lhe influenciem.
né? Deixando que ele influencie a sua vida, deixando que os fatores determinem os seus resultados. Então, nesse momento agora de pandemia, eu vou trazer logo de cara esse momento para vocês começarem a refletir. Diante desse momento de isolamento, pandemia, coronavírus, decisões de governo, mudanças na vida, consequências, perda de emprego, tem vários fatores externos operando. Como vocês que estão aí do outro lado estão reagindo aos fatores externos? Isso vai fazer toda a diferença no seu resultado e isso vai trazer luz para alguns comportamentos que vocês possam estar aí sem perceber, nunca perceberam, eu nunca percebi que eu agia assim e agora que o impacto é mais forte, isso pode aparecer de forma mais aflorada, isso pode aparecer de forma mais clara. E o que a gente vai falar hoje, que é vitimização, que é um dos padrões não autorresponsável, ele tem conexão com os que eu já falei ontem e antes de ontem. Quem não assistiu às lives curtinhas de ontem e antes de ontem, tem gancho, né? Eu trouxe uma preparação para a live de hoje também. Então, elas são conectadas. Uma pessoa vitimista, ela tem padrão de culpabilizar e nós falamos de culpa ontem, tá? Nós falamos de culpa na primeira live, lá na primeira live de antes de ontem. Então, estão interligados esses padrões de comportamentos e eles geram um reflexo só. Eles geram o quê? A incapacidade de você responsabilizar-se pela vida e que isso traz outras consequências. Por que eu falo incapacidade? Porque quando eu coloco na frente comportamentos que direcionam, não é, as minhas ações, eu não consigo substituí-los, eu não me vejo capaz de agir de outra forma. É como se o drive age de um modo, impedindo que eu haja de outro. Não é? Eu escolho um modo de me comportar que me impede de me comportar de outro. São escolhas que para mudança eu tenho que tirar um para colocar o outro, entende? Não dá para funcionar das duas formas, senão eu estaria aí numa incongruência o tempo inteiro de conflito. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Eu tava assistindo lá a sua live, Thaisa, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui também. Eu acho que sem querer a gente já tá aí se comunicando nos assuntos. E hoje o assunto é vitimização e o padrão lá de comportamento, de criar confusão, de criar problemas, ele pode ter um cunho ligado também a isso, né? A vitimização. A vitimização é um padrão de comportamento que nos afasta de resultados. É um padrão inconsciente, não podemos dizer que a pessoa se vitimiza. Eu quero ser vítima, eu escolho ser vítima. Ok, ser vítima traz benefícios que eu vou falar agora, ganhos secundários, que também inconscientemente é uma escolha pelos ganhos secundários, e estamos nos aprofundando muito nessa questão de ganhos secundários e isso justifica muito das nossas escolhas. Mas para a gente começar a falar de vitimização, eu vou fazer umas perguntas para vocês começarem a refletir. Você nesse momento, e eu trouxe o gancho da vitimização exatamente para esse momento agora de pandemia, você conhece alguém do outro lado que está o tempo inteiro culpando o governo pelas coisas que estão acontecendo? Responsabilizando o governo por tudo, culpando, se o seu resultado profissional tá ruim, se o seu negócio não tá deslanchando, o governo é o culpado, né? Alguém que tá se colocando sempre como coitado nesse momento agora, né? Coitado de mim, meu Deus do céu, o que será de mim com essa crise? A crise, ela traz o extremo, tá? Mas você procura aí perceber se essa pessoa tem um padrão recorrente de se colocar como coitado diante das situações. Depois, vamos anotar aí padrão de comportamento que eu vou trazer. Essa pessoa está sempre vendo o lado negativo, a dificuldade, ela enxerga mais o problema do que a oportunidade, ela só enxerga o problema, ela não enxerga a solução. Essa pessoa se coloca como vítima das situações, está se colocando como coitada, tem tendência ao coitadismo. Se você está enxergando esse momento, né? Esse discurso muito aflorado o tempo inteiro, porque sabemos que
essa situação em específico é uma situação atípica. A crise trouxe vários reflexos para a nossa vida. Mas a crise também vai fazer aflorar comportamentos vitimistas. Vocês vão começar a perceber discursos muito recorrentes ao invés de eu procurar aqui como agente transformador, agente responsável pelo meu resultado, em vez de procurar a solução, eu vou para o discurso da responsabilização dos outros, tá? Então, perceber esses movimentos, porque isso vão começando a trazer comportamentos vitimistas. E o que é vitimismo? Vamos ver o que é vitimismo? Alguém sabe aí o que é vitimismo? Alguém reconhece isso que eu estou falando em alguém, ou já ouviu falar, ou já percebeu, ou já leu sobre o assunto? Comenta aqui comigo. Vitimismo, o nome já diz, é aquele ato de me colocar sempre como vítima, tá? Vítima das situações ou das pessoas. Não é? Tem gente que a gente vê, mulher é vítima do marido, o marido não deixa fazer nada, o marido impede que ela trabalhe, ela se coloca como vítima daquela situação, filhos se colocam como vítima de pais muitas vezes, empregados se colocam como vítimas de chefes se colocam como vítima de concorrentes. Então você pode ver isso num cenário amplo. A gente não vai falar só de cenários profissionais aqui, mas como um todo, nas relações em geral ou nas circunstâncias em geral. E esse comportamento é um comportamento extremamente negativo, porque quando eu me vitimizo, me coloco numa posição de coitado, né? Eu jamais assumo os erros, eu jamais assumo as minhas ações, eu jamais assumo os pontos, os meus resultados. E quando eu não consigo, na minha consciência, assumir isso, eu não entro num processo de mudança e de conscientização dos erros que eu estou cometendo. Entende que o cérebro, quando diz o responsável, vamos botar o exemplo do marido, meu marido não me deixa fazer nada, meu marido não me deixa fazer um curso, meu marido não paga as contas, meu marido não sei o quê, eu não estou enxergando qual é o comportamento meu, não é? Qual é a minha ação, qual foi a razão de eu me colocar naquela situação. Eu começo a não enxergar fatores que levam para aquele resultado. E eu não me mexo. Não é? Eu não me mexo, eu não me transformo, eu não me trabalho, eu não entro num modo de consciência, né? Eu não me conscientizo das minhas atitudes. E isso faz o quê? Com que essa pessoa, ela continua, e é um vício, tá, gente? A gente pode falar até de um vício emocional, porque isso traz para a pessoa uma dinâmica repetitiva e perene. Bora aqui diferenciar a vitimização, a vítima passageira da vítima perene, digamos, do vício da vitimização. Uma pessoa que é assaltada na rua, uma pessoa que é vítima de um abuso, uma pessoa que tem uma circunstância de um trauma, ela é vítima, tá? Ela é uma vítima. Ela sofreu algo e ela inevitavelmente pode ser ali a vítima da circunstância, mas uma vítima passageira. Aquela circunstância aconteceu, mas a partir dali ela reage e segue. E existem as pessoas que entram num modo de vitimismo, não é? Mesmo depois de uma circunstância, ela passa o resto da vida com o discurso de coitadismo, de vitimismo, muitas vezes se ancorando naquela circunstância que ela passou. Certo? Entenderam a diferença? Vítima perene e a vítima contínua, que ela torna aquela realidade de vítima definitiva. Eu sou eternamente agora vítima de uma separação, né? A pessoa separou-se, divorciou-se, não, as coisas não dão certo na minha vida, porque depois do meu divórcio, depois da minha separação, depois que eu perdi aquele emprego, eu nunca mais entrei no mercado de trabalho, as portas não se abrem para mim, né? Eu não consigo clientes depois que eu saí daquele lugar, depois que eu fiz isso. Então, é eternizar um fato, colocando-se numa posição de impotente para mudar aquela realidade. Joia? Quem tá chegando por aqui agora, deixa eu botar o óculos, porque eu não gosto do reflexo não, mas eu preciso de óculos para ler, pessoal.
Quem tá chegando aqui, Adeu, vi seu vídeo hoje. Inspiração pra mim foi seu stories hoje, tá? Quem tá chegando por aqui, boa tarde. Beijo pra todo mundo que tá chegando. A Lina que tá por aqui, todo mundo que tá por aqui, pessoal, ó, amo quando vocês vêm e eu espero que hoje vocês saiam levem algo dessa live, tá? Levem algo daqui. A gente tem trabalhado com uma construção de conteúdo contínuo. O conteúdo que eu tô trazendo hoje, até quem viu meu curso de autorresponsabilidade, a Deângela que já fez, não é o mesmo que eu levo para o curso. É conteúdo novo, abordagem nova, estudo novo, formação nova, sempre se atualizando para a gente aqui agregar além do que algum dia, algum tempo você já me ouviu falar. Então vem aqui agora uma abordagem diferenciada de vitimização. Por trás de toda vitimização, e essa agora em específico que eu vou falar, ela é muito nova, eu não abordei ainda. Por trás de toda vitimização tem um benefício secundário. Perceba, se você é vitimista, se você tem tendência a esse discurso, eu vou explicar duas coisas. Uma, como é que a gente grava e começa a ter um modelo mental de vitimismo. O modelo mental de vitimismo, ele vem lá da nossa infância, da nossa aprendizagem de infância, aquilo que vivemos, vimos, ouvimos, sentimos, nossas experiências com os nossos pais, nossas dinâmicas de relacionamento. Isso gravou na nossa memória um padrão, um modelo de vitimismo que ali foi um aprendizado. Bora dar dois exemplos, tá? Crianças que por algum motivo os pais ou trabalhavam demais ou não davam atenção por algum motivo, por vontade ou não vontade, não vamos julgar aqui as dinâmicas, mas lá atrás aquela criança não se sentiu amada, aquela criança não se sentia acolhida, mas em determinado dia essa criança adoece, essa criança tem alguma circunstância em que os pais passam a dar atenção naquele dia, falta o trabalho, acolhe, e ela grava uma associação naquele momento de que se eu adoeço, eu tenho atenção, se eu sofro, eu sou amada. São associações que a criança, na falta do seu filtro, do seu senso, não é? Ainda em desenvolvimento, ela faz associações e ali ela associou uma mensagem, uma crença. Se eu sofrer, eu sou mais amada. Se eu me colocar aqui numa situação mais frágil, mais vulnerável, eu recebo mais atenção. Né? Eu recebo mais carinho, mais amor. E essa carência emocional e essa vulnerabilidade, ela constrói um modelo mental vitimista. Outra ordem, de outro exemplo que eu já estudei, pais que brigam, né? Pais que falam um do outro. Aquela criança pode adotar um modelo vitimista para chamar a atenção, para se contrapor àquele comportamento dos pais. Então com essa programação ela vem de forma inconsciente, gravada na memória, com cunho emocional, né? Com emoção envolvida lá atrás, algo que a fez marcar aquilo. Geral, eu posso generalizar, dizer que toda criança que passa por essa situação vai ser vitimista? Não necessariamente. O aprendizado de né? O que um grava pode não ser para outro. Um irmão pode ficar extremamente vitimista e o outro não, numa mesma circunstância. Mas o fato é que lá atrás uma pessoa vitimista gravou essa mensagem na mente dela e ela se direciona com base nessa programação mental. E o vitimismo, ele pode trazer, a abordagem agora nova, ele pode trazer um ganho secundário que a vítima tem e faz com que ela também inconscientemente não consiga abrir mão desse padrão mental. E quais são esses ganhos secundários que são sutis, são muito encobertos, são muito inconscientes, né? Qual é esse ganho secundário? Um benefício, né, que ela vai recebendo com esse comportamento, né?
e que ela, por mais que sofra, ela prefere ainda esse modelo do que sair para uma posição de vitorioso, de dono da sua história, agente de seus resultados. Porque quando o cérebro pesa aqui ou aqui, a escolha é essa ou essa aqui me traz ganhos de alguma forma, tá? E aí é quando a pessoa pode ter a dificuldade, pode passar por o desafio de se libertar de um modelo mental que lhe traz resultados negativos. Quais são os benefícios secundários? Ter pessoas por perto pode ser um benefício secundário que essa pessoa conta muito com isso, né? Quando eu me vitimizo, eu trago as pessoas que eu amo para perto de mim. Quando eu me vitimizo, eu posso ficar sem precisar fazer algo, alguém faz por mim. Eu recebo uma compaixão, eu recebo uma ajuda, eu recebo um acolhimento, eu recebo uma compreensão, eu não sou criticada. Veja quantos benefícios podem fazer com que uma pessoa opte por manter-se nessa situação de forma perene. Só que o vitimismo não traz resultados pra gente. Assim, o vitimismo, ele não traz resultados bons. Quando vamos pesar na balança, os ganhos secundários, eles não estão nem perto dos nossos ganhos quando somos autorresponsáveis. Por quê? Vamos lá. Qual é o reflexo que o vitimismo traz na minha vida? Anota aí. Se você está se identificando, se você que vem assistir essa live conhece alguém, se relaciona com alguém que tem esse padrão, anota aí qual é o reflexo ruim. Porque quando eu anoto aquilo que me prejudica, eu levo consciência para o cérebro para ele sentir que aquilo causa dor, sofrimento e começar a trazer outros benefícios melhores para que a gente possa definitivamente escolher, para que essa pessoa consiga escolher, pesar na balança. Isso é ruim, mas isso aqui é muito pior. Tá? Quais são os reflexos para a nossa vida de um comportamento vitimista? Por que é tão melhor ser vitorioso, ter uma postura proativa do que uma postura vitimista? Porque quando eu sou vitimista, o comportamento do vitimismo, ele tira de mim o controle da situação e entrega para outro. Só por isso nos tornamos passivos, não é, de situações e não pessoas que dirigem seus resultados. Então ficamos à deriva. Eu falei até ontem da carreira, né? A deriva numa carreira, ficamos à deriva num relacionamento, ficamos à deriva na vida, deixando que o acaso e as circunstâncias e os terceiros definam nossos resultados. Então, pense bem se isso lhe traz benefício, se estar à deriva, se estar vivendo o que o outro lhe coloca é interessante para você. Começa a pesar aí, começa a trazer consciência, tá? Depois, não sair dessa situação de vitimismo, além de tirar o controle, né, da minha realidade, faz com que eu não tenha relacionamentos positivos. Faz com que eu tenha não consiga construir relacionamentos positivos. Por quê? Porque as pessoas, quando o vitimista culpa, terceiriza, ele se afasta, ele não aproxima. Aquela aproximação pode ser uma aproximação superficial. Aquela aproximação dos ganhos secundários que eu coloquei pode ser uma aproximação pela circunstância da dor, mas não uma aproximação de relações saudáveis, dinâmicas saudáveis. Relações saudáveis é aquela em que eu quero estar com você, mas eu não preciso de você. Eu estou com você, eu estou neste trabalho porque eu quero, porque me faz bem, porque me alimenta, porque me traz resultado, mas não porque eu preciso. Quando eu me coloco como vitimista, eu me coloco como refém de situações, eu me coloco como refém de circunstâncias. E isso tira minha autonomia na escolha dos meus resultados. E você vai perceber que não há nada pior do que não escrever a própria história. É olhar para trás e ver que aquilo que me aconteceu
não foi um ato que eu escolhi, mas foi algo que eu permiti. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí se vocês estão começando aí. Isso é um debate, isso é uma reflexão. Ninguém é dono da verdade. Se você tem algo a me dizer contrário, coloca aqui pra gente conversar. Porque tudo isso que eu tô trazendo é para fazer você refletir e é pra gente gerar um ambiente de reflexões saudáveis, de uma troca. Quero muito ouvir a opinião de vocês, quero muito ouvir o que vocês têm a me dizer sobre exatamente o que eu tô falando, tá? Porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Nós somos muito complexos, os fatores são muitos, as variáveis são muitas, então nem tudo que a gente fala pode dizer que é preto no branco, pode dizer que é prego batido, ponta virada. Mas estamos falando de tendências, estamos falando de comportamentos, estamos falando de modelos mentais, tá? E que quando a gente percebe, começa a perceber, mesmo que a gente discorde, comece a se perguntar, se eu tô discordando disso, é porque me incomoda ou porque eu tenho uma outra opinião? Será que isso tá me incomodando porque eu estou me identificando nesse papel e eu tô rejeitando o que ela tá falando porque isso me traz dor? Perceba, aquilo que me traz dor e eu rejeito pode fazer sentido quando eu parar para aceitar e acolher e entender. Quantas e quantas vezes as pessoas evitam um assunto porque aquele assunto que a incomoda faz todo sentido, tem um cunho de verdade. Tá? Começa a perceber quando você tiver em algum assunto, com algum tema, com algum comportamento, rejeitando alguma coisa, fazer um exercício de percepção. Isso me incomoda porque eu discordo, eu tenho uma opinião formada, ou isso me incomoda porque eu estou me identificando e não estou gostando de perceber que eu estou me identificando com isso. Porque o autoconhecimento, antes de tudo, é um processo que traz dor. Eu gosto de deixar bem claro para os meus clientes, nas minhas sessões, amadurecer, evoluir, dói pra caramba. Dói muito, e não é pouco não, dói. Porque quando a gente percebe algo que a gente não aprova, que a gente não gosta, que a gente não gostaria, que a gente não queria para nossa vida, a gente não fica satisfeito, a gente começa a perceber, né, algo que nos incomoda, e isso nos faz sofrer. Mas quando reconhecemos algo e temos a chance de mudar e podemos mudar, aí sim vem o prazer das conquistas, vem o prazer da mudança, vem o prazer do resultado. É preciso passar pela tempestade para ver o sol nascer, o arco-íris. É preciso passar pelas tempestades, pela chuva, pelo trovão, para perceber o arco-íris saindo, o sol aparecendo. Então, o autoconhecimento, ele traz dor, mas ele, eu costumo dizer muito, né? Mas os frutos deles são doces demais. Então, não se assuste se aqui nas nossas lives você sair sofrido, se você sair mexida, se você sair indignada, se você sair com raiva de mim, se você sair chorando, se você sair sofrendo, porque reconhecer nossas falhas não é agradável. Perceba que é um movimento, primeiro a gente rejeita aquilo que a gente escuta, mas acolhe com carinho, coloca amor nas minhas palavras, não recebe isso como um julgamento, transforma todo o conteúdo que você está recebendo em reflexões, transforma isso em um filtro para você se perceber, tá? Porque assim, quando a gente tá num processo de olhar para as nossas, para dentro, pode ser que se a gente se assustar de cara, a gente não olhe mais. E eu não quero que você não volte aqui.
eu quero que você continue voltando, continue olhando para continuar crescendo. Então eu tô fazendo esse alinhamento com vocês para vocês entenderem que nem tudo que eu vou falar aqui vai soar agradável, nem tudo que eu vou falar aqui vai fazer sentido num primeiro momento. Nem tudo que eu vou falar aqui você vai ficar do outro lado concordando. Pode ser que você aí do outro lado já esteja chorando, já esteja sofrendo, já esteja se identificando. Recebe, acolhe, se perdoa, né? Se acolha nesse movimento de revolver a areia do fundo da praia para encontrar os tesouros, não é? É assim que funciona. E eu vou aqui fazer um exercício e eu costumo dizer, eu também não alivio não. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém e dizer a vida é linda, maravilhosa, estamos no país das maravilhas. Não, porque assim a gente não cresce. Nós crescemos exatamente com esse movimento. Outro risco do vitimista, tá? É ao invés de ver a oportunidade, ver muita dificuldade. Ele enxerga o copo sempre, eu falei isso ontem, enxerga sempre o copo mais vazio do que cheio. Então o vitimista, ele vai sofrer porque ele perde chances, ele perde os relacionamentos, ele perde muito no meio do caminho. E aí é quando você tem a chance de, quando você se identificar com esse cenário ou identificar alguém, começar a perceber, será que os benefícios que eu tenho hoje sendo vitimista são maiores do que sendo vitoriosa? Do que assumindo o controle da minha vida? Dá trabalho. Minha gente, dá muito trabalho ter o controle da vida. É trabalhoso demais. Porque e é por isso que muitas pessoas rejeitam. Por quê? Porque quando eu assumo o controle da minha vida, eu assumo as consequências. E se a consequência for ruim, me ferrei, né? Aí vem culpa, vem um monte de sensações por trás de um resultado negativo. Vem o medo da falha, vem o medo da desaprovação, vem o medo do erro, vem medos. O ser humano, ele tem medos. Né? Eu tenho medo, é normal o ser humano sentir medo como um sistema de defesa, de proteção. O nosso cérebro, né? Nós temos o medo como um sistema de freio de proteção. Se eu me coloco numa situação arriscada demais, o medo é acionado para que eu não me jogue, não me arrisque, não me machuque, não morra. Né? Então o medo vem diante de assumir situações. E assumir o controle da vida dá medo. É medo mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tem solução. E se você aí tem medo, vai com medo, porque o que você vai encontrar é muito, infinitamente melhor do que o que você tem se você tiver num padrão vitimista. É infinitamente melhor. É como sair da água para o vinho, é como sair da tempestade para o dia ensolarado. São mudanças transformadoras, são visões completamente opostas. Eu posso lhe dizer que assumir o controle da vida é algo que existe melhor no mundo, mas paga-se um preço. Por tudo pagamos um preço. Bora colocar aí, entender uma coisa bem clara para você. Tudo tem um preço. E eu digo isso muito para as minhas clientes nas sessões de coaching. Tudo tem um preço. Escolha qual é o que você quer pagar. Qual é a dor que você quer sentir. Quer sentir a dor do vitimismo ou quer sentir a dor da vitória? Quer sentir a dor da estagnação ou quer sentir a dor da mudança? Porque dói. Movimentos do ser humano evoluir dói. Tudo tem um lado positivo, ônus e bônus. Vivemos dessa balança. Nem tudo são flores, nem tudo, né, é perfeito. Temos ganhos e perdas em todas as nossas áreas e escolhas. Escolha o que perder, escolha o que ganhar, escolha as dores que você quer sentir. No dia que eu entendi que a minha dor de evoluir é muito mais prazerosa, me traz muito mais frutos do que a minha dor, do padrão que eu tinha, de estagnação ou de zona de conforto, eu escolhi a dor da mudança. Que tem um preço. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente fica de cama, tem dia que a gente pensa em voltar a 2 casas e pode voltar a 2 casas e recomeçar. Tem dia que a gente não quer conversa com ninguém, tem dia que a gente acha que é o fracasso do mundo.
mas você tem a capacidade, como ser humano, feito por Deus, com dons e qualidades que Ele te deu, de seguir em frente. E de fazer cada dia um dia melhor na sua vida. Porque é importante, enquanto você está no automático, enquanto você vive às cegas, você não escolhe. E a beleza da vida, para mim, aqui quem está falando sou eu, é a beleza de escolher. Bem ou mal, eu escolhi. E se eu escolhi algo que não me faz bem, eu tenho a possibilidade de mudar. O ruim é quando eu deixo a escolha na mão do outro e eu sou refém da escolha do outro e não tenho a possibilidade de mudar. Perceba. Sair do padrão vitimista para o padrão de vitória é justamente quando você se permite errar, se permite falhar, se permite chorar, né? Se permite se deparar com os seus lados que você não gosta, mas que você tem, mas que você, ao mesmo tempo que se permite tudo isso, você escolheu seguir com a autonomia, com sua autonomia e com suas escolhas. Você preferiu escolher do que deixar que escolhessem no seu lugar. E nesse momento de crise, muitas pessoas vão escolher. E outras tantas estão deixando a crise, o corona, tudo ser agente externo que impacta nos resultados. Muitas pessoas estão ficando vítimas das circunstâncias externas. Perceba se essa é você. Se você conhece alguém, manda essa live para alguém que você está identificando e que precisa escutar algo que eu estou falando aqui. Compartilha conhecimento, compartilha experiência. E agora anota aí que eu vou dar soluções. Vamos para as soluções, que nossa live já passou e muito do tempo aqui. Vamos para as soluções, que é para você sair aí já e agir. Quais são as soluções? Primeira solução é que é autoconhecimento, é vida, é tudo. E ele permite que você entenda se você está nesse modelo mental vitimista ou não. Então, o processo de autoconhecimento nunca é demais, não é? Seja através de uma terapia, seja através até de assistir uma live dessa, de uma sessão de coaching, ler um livro, assistir um filme, processos que mexam aí com a tua consciência. Esse é o primeiro passo. Depois, outra solução, entenda a responsabilidade da sua vida, é sua. Se você não emagrece, é sua, não é a comida que você come, é a escolha que você faz. Se você vive num relacionamento que não lhe faz bem, a responsabilidade é sua, a escolha foi sua. Ali você se colocou naquela situação, consciente ou inconscientemente, a escolha foi sua. Então, a partir do momento que você entende isso, que a responsabilidade é sua, você começa a entrar no modelo de mudança, no modelo mental diferente do vitimista. Depois, sempre se pergunte, podem ir mandando perguntas, gente, que eu vou só continuar aqui e depois eu respondo. Pergunte-se diante de um fato, o que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer. Tá? O que é que eu posso fazer diante dessas circunstâncias? O que é que aqui eu, como agente da minha vida, autor da minha história, posso fazer? A pergunta é sempre o que eu posso fazer diante do coronavírus? O que eu posso aqui fazer diante desse relacionamento que está ruim? O que eu posso fazer diante do problema? Qual é a escolha que eu posso ter? Terceiro, anota aí. Coloque-se no modo planejamento e ação para resolver o seu problema, ao invés de ficar como refém. Se você mapeia um problema, planeje como resolvê-lo e haja. E haja. Planejamento, ação, 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 ação. Tá aqui a circunstância, essa é a circunstância. Ela é horrível, ela é péssima, o isolamento é péssimo. Como eu vou fazer para agir? Vou organizar meu dia, vou trazer leveza para o meu dia, vou chorar todo dia. Eu vou me lamentar todo dia. Isso é o que temos para hoje, usando bem o exemplo de hoje. O confinamento é o que tem para hoje, gente. E a escolha que você vai ter é sair melhor dele ou ser refém dele? Tá percebendo?
Como a gente pode provocar aqui nessa sessão, é uma sessão, não é nem uma live, é uma sessão de coach. Como a gente pode provocar aqui nessa sessão que você reflita, que você aí do outro lado se perceba e reflita o que você está fazendo. E aqui não é um julgamento, não é um apontar de dedos, não é uma crítica, é uma provocação profunda e precisamos ser provocados. Porque muitas vezes estamos vivendo de uma forma automática, né? Sem enxergar. E a virada de chave, ela vem quando podemos perceber, né? Perceber. A virada de chave, ela vem quando eu percebo, opa, gerou consciência, e agora? O que é que eu posso fazer? E agora, o que é que eu posso fazer? Quarta dica para você solucionar esse modelo mental, tá? Parar de reclamar também das circunstâncias e colocar-se como um agente de mudança. Parar de reclamar. A reclamação que eu falei ontem sobre reclamação. Assista a live de ontem, traz muita consciência também. O modelo de reclamação tem um gancho, tem uma perna aí com o vitimismo, tá? A reclamação tá aí juntinha, abraçadinha do vitimismo. O vitimista, ele reclama muito porque ele tá sempre percebendo o problema, o fator externo e não pensa, o pensamento ele não vem como um pensamento de construção, ele vem como um pensamento para enxergar o problema. E isso é uma prisão. Queria dizer que isso é uma prisão. Que você pode escolher aprender a sair dela, aprender a libertar-se, aprender a construir um novo modelo de vida, um novo comportamento, uma nova história, resultados incríveis, felicidade na jornada, leveza na jornada. Não é fácil, não estou aqui para dizer que é fácil, mas permita-se, né? Escolha. Um dia você cai, levanta, cai 7 vezes, levanta 8, cai 10, levanta 11 e segue em frente, porque quando você define aí, eu vou dar uma quinta dica que não tá nem aqui, define um objetivo para sua vida. O que é que você quer da vida, né? Em cada aspecto da vida, define um objetivo. Quando você mira nesse objetivo, nada te para, nem vitimismo, nada. Você está o tempo inteiro se trabalhando para alcançar o objetivo. E aí você é muito maior do que essas circunstâncias que você traz lá de trás. Você passa a ser muito maior do que as tuas crenças. Você passa a ser muito maior do que comportamentos que te seguram. É assim que você começa a construir uma nova história. E eu quero deixar aqui essa mensagem como mensagem final, tá? Consciência é exatamente é essencial, né? Para vencermos os nossos medos, para vencermos as nossas crenças limitantes, identificarmos nossas dificuldades e aprender a crescer com erros e falhas, tá? Porque não somos perfeitos. Muitas pessoas não se colocam no modelo de aprendizagem porque tem medo de falhar. Recusam-se a aprender, preferem ficar onde estão porque tem medo de falhar. Falhar e errar faz parte do processo. Erre, fale, aprenda e siga em frente. Tá? Amanhã eu estarei aqui novamente às 18 horas com a nossa sessão de troca de experiências, de reflexões. Quero desejar uma boa noite para todo mundo. Às 10 eu tenho outra live no meu perfil oficial, Raquel Pérez Oficial. E eu vou dar sequência a que eu comecei ontem. Falamos de metas, vamos começar a entender sobre planejamento. Então você aqui que sabe que planejar é uma solução para mudar o modelo, olha mais tarde na live que eu vou dar a ferramenta para você começar a planejar. Eu queria que você terminasse essa live, você que está ainda me assistindo, com uma palavra. Define aí a sensação, o sentimento que você tem aqui. Define o sentimento que você vai terminar essa live. Escreve para mim. O sentimento que você termina. Gratidão, Sandrinha.
Gratidão, Fabiola. Eu quero um sentimento. Que sentimento te invade agora que a gente terminou? Qual é o sentimento que te invade? Coloca aí pra mim. Transformação. Qual é o sentimento que te invade? Eu vou botar o meu, tá? Felicidade, conforto. Eu botei o meu felicidade. Hoje eu tô feliz, extremamente feliz. Eu construí esse conteúdo agora há pouco, né? Reuni essas informações. Eu queria trazer muita coisa diferente para vocês. Isso aqui eu nunca abordei do jeito que eu tô abordando. E pode ter certeza que cada dia nessas 100 lives aqui eu darei o meu melhor para que você possa construir o seu melhor. Beijo, pessoal. Beijo bem grande para vocês.